Outra experiência, certa vez, para animar, Deus usou essa experiência para animar os irmãos. A igreja estava a passar um momento de grande tribulação e de angústia. Tinha havido a divisão na igreja. Tinha havido separação de irmãos e tudo mais. E nesse dia, nessa noite, eu adormeci, angustiado, triste, muito atribulado no meu coração. E eu tive um sonho, uma visão, um sonho. E nesse sonho, nessa visão, eu vi Jesus. Não dava para descrever como ele era, porque não havia rosto, eu não via rosto. Sei que ele era como a voz de muitas águas, como diz aqui o apóstolo João. Sei que ele era vida e vida com abundância. Eu lembro-me que a sua vida transpassava-me. É como se eu não tivesse corpo. A sua vida passava todo o meu ser. E a expressão que eu tenho era vida, vida abundante, vida eterna. E depois dessa experiência ele me chamou de amigo. Eu dei um abraço, chamou-me de amigo. E eu ali chorei, ali fiquei feliz, alegre. E quando acordei, o meu corpo parece que estava envolto em mentol. Um frescor, algo extraordinário. É como vocês entendem, se alguém já uma vez experimentou o que é o bálsamo, ou experimentou o Vicky, quando as nossas narinas estão obstruídas, é para exemplificar, não é possível comparar. Então acordei e testemunhei esta visão com os irmãos, e os irmãos estavam à minha volta e ficaram animados. Ficaram alegres, dizendo: Deus é connosco, Deus não nos vai desamparar. E agora, virando para aqui, vamos a Isaías 6. Você tem que ter experiências com Deus. Tantas experiências que eu tenho com Deus. Eu hei de contar tantas experiências que eu tive com Deus, para vos animar, para fortalecer-vos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele começa por nos revelar que tipo de trono é este. Não era um trono qualquer, não era uma visão qualquer. Um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto, ou das suas vestes, enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido. Ai de mim, pois estou perdido. Porque sou homem de impuros lábios, ou de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém os serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem virei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que experiência extraordinária teve o profeta messiânico Isaías. No ano, começa assim o primeiro verso: no ano que morreu o rei Uzias. Ele era muito apegado a este rei Uzias, era um seu íntimo amigo. Ele tinha perdido. Eu também vi ao Senhor. Em contrapartida, muito melhor, Deus trouxe uma visão. Meu amado, meu amigo, quando nós estamos a passar circunstâncias difíceis, Deus, Ele se revela de uma forma extraordinária a nós. Ele se manifesta. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Deus se manifesta. Deus se manifesta de várias formas, de várias maneiras, de acordo com a sua palavra. Não há uma visão qualquer, porque muita gente tem sido enganada, ludibriada. A visão primeiro traz assim desejo de adorar a Deus. Traz assim
uma atitude de arrependimento e de humildade. A visão que vem assim traz a si uma atitude de reverência e de adoração a Deus. A visão que vem de Deus sim o leva a transformar-se, a purificar-se, a desejar mais da palavra, mais de santidade. A visão que vem até si, devido a essa visão, cria em si um temor. A visão que vem até si leva-o-se a anunciar boas novas e compartilhar com os outros experiências de Deus. Verso 23. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos a bem-aventurada casa da segunda glória. Porque a primeira glória, a primeira casa da primeira glória, Deus não habitava dentro dos homens. O Espírito de Deus vinha sobre os homens, mas não habitava dentro dos homens. Por isso Jesus veio para purificar os nossos pecados, o nosso interior. Veio para mudar o nosso coração, regenerar o nosso coração, lavar o nosso coração, purificar o nosso coração. Pela lavagem da palavra. Porque a palavra lava. A palavra purifica, santifica. Pela purificação do fogo, o Espírito Santo em nós. Ardendo. Consumindo o nosso coração em sacrifício vivo, agradável a Deus. Em oferta voluntária. Então vemos aqui isto. Voltando aqui a Isaías. Esta visão extraordinária. Vamos ater-nos aqui à pergunta. Vamos ater-nos aqui à pergunta que Deus fez nesta visão. Mas primeiramente vamos ver alguns aspectos aqui importantes. Ele disse: ai de mim, estou perdido. Essa visão levou a reconhecer que ele estava perdido. Porque se o homem de impuros lábios impuros, reconheceu quem ele era, o seu pecado, etc., o estado que ele estava, e habita no meio de um povo de impuros lábios, reconheceu também o povo, o pecado do povo, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele viu algo, fala desta linguagem, ele viu algo lá no céu. Verso 3: e clamávamos para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uma linguagem pura e irrepreensível do céu. Onde foi cometido o primeiro ato de rebelião? O primeiro ato de feitiçaria e bruxaria foi nos céus. Onde foi cometida a primeira traição e a primeira ofensa contra o Criador. E agora vejam: porém dos serafins voou para mim, verso 6, e diz: porém dos serafins voou para mim, trazendo a sua mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Veja o que aconteceu de uma forma extraordinária. O pecado foi purificado, a iniquidade foi tirada e o pecado expiado. Porque ele viu uma visão do Redentor nos céus. Não é por acaso que ele fala do profeta messiânico. Ele viu sua redenção. De tal forma, isto é verdade, nós vamos ver que ele viu a sua redenção, e depois vamos a Apocalipse, ver porque é que a adoração voluntária nos céus. Isto é extraordinário. Eu vou tentar não tomar muito o vosso tempo, mas isto é tão importante nós falarmos sobre isto. Antes da pergunta que foi feita nos céus, foi essa visão que Deus me levou também a ver, foi feita uma pergunta. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E esta pergunta também foi feita nos céus, nós já iremos lá ver.
Vou deixar esta boa nova agora mais para a parte final. Vou deixar com sede, com desejo de conhecer, com desejo de entrar mais fundo nas coisas espirituais. Com desejo que Deus fale consigo através desta palavra que Deus me deu a mim. E através destes testemunhos que Deus me deu. Que você seja impactado. Que você seja fortalecido, animado. Que você seja preparado para toda a boa obra. Que você saia na unção, na força e no poder do nosso Deus para anunciar boas novas, boas notícias a todos. Por isso Jesus nos chamou, por isso Deus nos chamou. E Deus está, esta questão que Deus está a levantar aqui, que levantou o profeta messiânico, também Ele está a fazer direcioná-la para si, para mim. Ele direcionou o profeta messiânico, também está a direcionar para mim, para si. E ir por todo o mundo, pregar o Evangelho. Fazer discípulos, batizando-os no nome do Pai e do Espírito Santo, em meu nome. Expulsar os mortos em meu nome. Curar os enfermos, dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, etc. De graça recebeste, de graça dai. E o profeta messiânico viu a sua redenção. Vamos ver. O Espírito do Senhor Deus é sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contidos de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e a abrir a prisão dos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Que vingança esta? É a vingança de Deus contra a rebelião, contra a desobediência. É a justiça de Deus contra a injustiça. É Deus removendo a injustiça. A ordenar-se entre os filhos de Sião que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Olhem como Deus é glorificado. Em quê? Que se lhe dê glória em vez de cinza. A nossa vida é como se um grande fogo passasse e devorasse tudo e destruísse tudo e consumisse tudo. Assim estava a nossa vida, era cinzas. Fala de tristeza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Meus amados, nós só encontraremos paz, descanso, verdadeira paz, verdadeira alegria em Deus, mesmo em angústia. Deus se manifestará, Deus se revelará, porque Deus habita em nós. O Altíssimo, disse o apóstolo Paulo, não habita em templos feitos por mãos de homem, mas feitos pelas suas próprias mãos. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Olha só a obra redentora, salvítica. Isto está a falar da obra do Espírito Santo, por isso fala do Espírito do Senhor sobre mim. Depois disto tudo, teve a necessidade de nos levarmos aqui. Ele viu, por isso eu estou a falar do profeta messiânico, ele viu a sua redenção, por isso no capítulo 6 ele fala da sua redenção. Ele viu algo na glória, por isso ele diz assim, ele termina mais ou menos assim, nas partes finais destes capítulos. Diz assim, regozijar-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, vestidos de salvação. Veste de salvação, Ele me vestiu com vestes de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como o noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz sornovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Cada vez que alguém nasce de novo, cada vez que alguém se rende a Deus, entrega a sua vida a Cristo, e o recebe como seu único e suficiente Salvador, isto acontece. Por isso o Evangelho tem que ser pregado. São estas árvores de justiça, este louvor, a plantação do Senhor, diz aqui a palavra de Deus, para que Ele seja glorificado. Foi Deus que nos plantou, a mim assim. E agora vamos até Apocalipse, vamos ver algo extraordinário. Venha comigo. O que é a adoração é voluntária nos céus? Venha comigo. Não se esqueça da pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E esta pergunta foi feita nos céus.
na visão que eu tive, esta pergunta também foi feita nos céus. E houve um silêncio estarrecedor nos céus. E já vou mostrar porquê. Vou deixar esta parte para o fim, para aguçar o seu apetite. Apocalipse 4. Vou beber um pouco de água. Apocalipse 4. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de uma voz de trombeta, ouvi falar comigo e disse-me: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E ao que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardónica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia dentro do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Aqui fala da representação, esta visão que ele estava a ver desses animais, fala da sua criação. Representam aqui a sua criação. E os 4 animais tinham, cada um por si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem dia nem noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para sempre, para todo sempre, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançaram suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória e a honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Algo extraordinário. Lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: as suas coroas de glórias lançaram diante do trono, porque toda a glória é para Deus.